Você sabia que o orgulho é o maior inimigo do homem? Enquanto nós alimentamos o orgulho, nós estamos na contramão da prosperidade. Se tem algo que tem atrapalhado as pessoas ou impedido delas alcançarem um novo status, um novo ciclo, é o orgulho. E muitos fazem questão de alimentar. E é disso que eu quero falar hoje. Como o orgulho empobrece e como a vaidade bloqueia sua prosperidade. Mas antes, mais uma vez, gostaria que você curtisse esse vídeo, comentasse, que é muito importante, e se não é inscrito, se inscreva. Olha só, mais de 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos, mas é muito importante que você se inscreva. Você já recusou um trabalho ou oportunidade só porque achou pouco para você? E se esse orgulho estiver custando a sua prosperidade? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que largaram o orgulho e como elas obtiveram cura, como elas obtiveram prosperidade e como elas foram libertas. A humildade é a maior arma para nós alcançarmos o que nós desejamos. Ao contrário do que muita gente pensa, o orgulho não é de um comportamento. O orgulho é quando você cria bloqueios dentro de si, quando não reconhece de fato a tua condição. Porque todos nós, em qualquer estágio da vida, nós precisamos de largar a capa do orgulho. O orgulho nada mais do que é uma cama para o ego. E quando nós alimentamos este ego, propositalmente nós estaremos ao caminho da falência. Quantas pessoas faliram só porque não tiveram a humildade de ouvir? Tem uma certa empresa aqui nos Estados Unidos que ela estava à beira da falência. Aí chegou um limpador, uma pessoa que trabalhava na limpeza e falou que gostaria de falar com o gerente. E o gerente o conduziu ao sênior da empresa, ou melhor, o proprietário da empresa. E lá ele passou algumas dicas. Aquele homem, ele teve a humildade de ouvir e as orientações ou as dicas daquele senhor que estava há mais de 40 anos da empresa, livrou aquela empresa da falência. Mas quantas pessoas estão falindo agora porque elas não querem escutar? Elas sentaram em um trono que eu não vou ouvir, eu sou importante. E essa importância e esse ego que ela vem alimentando, possivelmente vai conduzir à falência. Orgulho nada mais é uma tentativa de manter um status que ainda não foi conquistado. Tem pessoas que querem viver apenas de status, isso é conhecido. Você prefere o quê? Você prefere prosperar ou se manter pobre só para manter status? Geralmente tem pessoas que compram algo que não precisa. Elas querem comprar algo simplesmente para mostrar para alguém. O orgulho está sempre te conduzindo o quê? À ruína. Enquanto a humildade, ela te conduz o quê? A vitória, a próximos passos. Nós temos um exemplo do homem mais rico do mundo, onde ele vendeu todas as suas casas e comprou uma só casa, ou melhor, ele foi morar numa casa simples, porque ele entendeu, esse milionário entendeu, Elon Musk entendeu, que viver abaixo do rendimento, abaixo do que ele ganhava, era mais importante de ir embora. Tudo bem, ele é bilionário, mas a mentalidade que nós temos que desenvolver é tentar viver abaixo do nosso rendimento. Se nós vivemos abaixo dos nossos rendimentos, naturalmente, nós poderemos viver uma vida mais tranquila, mais folgada. Pessoas, elas criam problemas com determinados empregos. Vendedor. Você sabia que vendas é uma das áreas que mais torna as pessoas ricas? Mas de repente as pessoas criam um obstáculo. Não, eu prefiro ser um nutricionista. Na realidade, nada contra ser um nutricionista, mas são áreas que para você galgar, chegar a uma posição leva muito tempo, não só tempo, mas requer mais oportunidade. Um vendedor, ele pode atuar em diversas áreas, mas de repente as pessoas
criam um bloqueio, elas criam um preconceito, como o próprio nome diz, elas criam um preconceito do que não conhece. Aqui nos Estados Unidos, se tem uma profissão que é valorizada, é o pedreiro, o construtor. Algumas pessoas criaram, com o passar do tempo, preconceito daquilo que elas não entendem. Elas preferem o quê? Muitas vezes uma profissão que não vai de fato lhe dar retorno, ou uma profissão que vai lhe dar retorno. O orgulho, ele bloqueia tudo isso. O orgulho, ele apenas indica as pessoas a viver uma falsa realidade, enquanto a humildade, ela vai te mostrando ali os segredos, como você conquistar, como você chegar ao ponto que você deseja. Seu ego não é seu amigo. Se a vaidade fala mais alto, você não começa pequeno, logo não progride. O grande problema de muitos, por causa do seu orgulho, olha, eu quero começar grande. Não, se começa pequeno, o importante é começar. Quantas empresas começaram na garagem? Algumas pessoas começaram a vender ali, comprar alguns produtos e de repente se tornaram uma empresa grande. Eu lembro de um casal com uma filhinha, ficava na frente do nosso apartamento ali e eles tinham apenas um carro de mão com algumas bananas. Tempos depois, esse mesmo casal estava com um supermercado enorme, em pouco tempo, em anos, mas ele teve a humildade de começar. O grande problema é que algumas pessoas, elas não querem ter a humildade. Você não pode começar grande, você está começando. Um bebê, ele começa engateando, e o orgulho impede que as pessoas comecem. Quando você não quer começar e entender que o começo realmente é um começo, que você tem que engatinhar, dar os primeiros passos, e a maioria das razões que levam as pessoas à falência, que elas querem começar grande. E nunca se começa grande. Algumas pessoas, nós começamos grande. Todas as pessoas que querem começar grande, elas terminam com uma torre de Babel. Naturalmente, elas vão desfalecer. Dave Hansen diz: compramos coisas que não precisamos para impressionar quem não conhecemos. O orgulho gera dívida. O orgulho simplesmente vai te gerar dívidas. Você compra coisas que não está precisando, só simplesmente para impressionar até quem você não conhece. Essa é a armadilha do orgulho. O orgulho, conforme o escritor diz, ele não é teu amigo. O orgulho, ele vai te boicotar. E a primeira coisa que você tem que entender, você quer prosperar? Procure o caminho da humildade. Procure começar pequeno, não importa. Primeiramente, você vai entender que quem começa engateando, mas quem tem foco é quem prospera. A Bíblia diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Hoje mesmo nós estamos diante de uma guerra, Irã versus Israel. Irã falou que iria destruir Israel. Irã estava com arrogância tremenda. Eu vi muitas vezes o ex-presidente do Irã falou que o espaço aéreo do Irã era inviolável. Nós vimos hoje que Israel controla de fato o espaço aéreo iraniano. Mas o que acontece? É o orgulho. O orgulho, como a soberba, ela precede a queda. Por isso que nós temos que entender o caminho da humildade. Aquela mulher que, quando chegou para Jesus e pediu para Jesus curá-la, Jesus até falou, a Sírio-Fenícia, Jesus falou: não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela entendeu, ela teve a humildade, ela queria que a sua filha fosse liberta e falou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem no chão da mesa do seu Senhor. E Jesus falou: uau, nunca vi fé tão grande. E muitas vezes, algumas pessoas, elas padecem por falta da humildade. Lembre-se que o orgulho vai te sabotar. O orgulho impede que muitas mulheres casem. O orgulho impede que muitos homens casem. O orgulho impede que muitos homens eles prosperem. Temos que entender, se tem algo que nós temos que nos livrar e domar, é o nosso ego. O nosso ego, ele é como uma usina que alimenta o nosso orgulho, que vai traduzir tudo isso em derrotas. Por isso que quando nós falamos em finanças,
e espiritualidade, nós temos que entender que são duas coisas que estão conectadas. O orgulho te conduz ao fracasso, a humildade te conduz à vitória. Existem alguns sinais de orgulho financeiro. Rejeitar trabalhos menores, mesmo precisando de renda. Comprar carro ou celular top, financiado só para status. Recusar mentoria, porque já sabe de tudo. Temer começar do zero e falhar publicamente. Você tem a oportunidade de prosperar, mas o caminho é o caminho da humildade. O orgulho, ele cria uma crosta na tua mente e ele faz entender, ele cria, ou melhor, você cria uma realidade ilusória, uma realidade que não existe, simplesmente para impedir que você avance. Existe atitude para cultivar a humildade que prospera. Comece pequeno, pense grande, aceite experiências que paguem o aprendizado. Abra espaço para feedback, mentorias, livros, cursos, até gratuitos. Valorize trabalho honesto, renda digna. Simplifique o estilo de vida, viva abaixo do que ganha, invista a diferença. Sirva primeiro, generosidade quebra o ego e atrai conexões. Uma das coisas que nós temos que mais entender é simplificar o estilo de vida. Os bilionários, eles querem simplificar o estilo de vida. Aqui nos Estados Unidos, os ex-jogadores de basquete da NBA que ganhavam bilhões, eles querem manter o mesmo padrão de vida mesmo depois de aposentado. O que vai acontecer depois de 5 anos, eles falem. Muitas pessoas, elas não entendem que a vida é feita de ciclos e a melhor forma de você se manter no mesmo padrão, ou melhor, no mesmo padrão, sim, é você simplificar, sempre tentar viver abaixo dos teus rendimentos. Está ganhando bem? Cuidado. Você está ganhando bem? Ter muito cuidado, porque o momento da subida é um dos momentos mais perigosos que tem. Mas lembrando, humildade é o caminho do sucesso financeiro. Você precisa aprender, você precisa conviver com quem sabe mais do que você, não boicotar. Algumas pessoas, elas não têm conhecimento, elas nunca viveram aquilo ali e elas começam a criar obstáculos. Para quê? Para que aquelas informações não cheguem até elas. Por quê? O seu orgulho já cegou seu entendimento e já criou uma crosta que impede que novas informações adentrem a sua consciência. Eu falei de um assunto que parece não é muito comum. Algumas pessoas entendem que orgulho, muitas vezes, é a pessoa andar orgulhosa, andar de forma ereta. Não, orgulho são comportamentos. Eu conheço pobres que são orgulhosos, pobres que não querem ajuda, pobres que acham que até aquela condição que ele está vivendo é uma condição boa, mesmo ele estando vivendo um estado de miserabilidade. Mas primeira coisa é ver, é você sepultar este ego, é sepultar o orgulho. Com certeza, os céus se abrirão. Sabe o que lá em Crônicas diz? Para haver uma cura, uma prosperidade, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Olha, veja bem, Deus aqui fala para seu povo, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, eu sararei a vossa terra, ouvirei dos céus. Olha, Deus poderia falar assim, se esse povo que chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, mas Deus falou primeiramente o seguinte, se este povo se humilhar, a humilhação é o caminho do sucesso, a humilhação é o caminho da prosperidade. E lembre-se, a humilhação é o oposto do orgulho. A humilhação te coloca na posição que realmente você precisa estar para prosperar. Gostou desse vídeo? Mande para alguém. E não se esqueça mais uma vez de curtir, comentar, se inscrever se não é inscrito. É mais de 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Mas é importante. Fica com Deus e até o próximo vídeo.